Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, iniciando o capítulo 44, que se chama As Trevas. Lembrando que no último capítulo nós vimos ali o relato do ministro Benevenuto, que ele tinha voltado ali da Polônia, falando de toda a situação tão complexa, que ele nunca viu tanta dor, tanto sofrimento, né? O que infelizmente é muito natural aí nesses períodos de guerra, né? As vibrações ali de dor, de ódio, né, que se apossava ali, e que, falando também do desencarne ali, de espíritos dos militares, né, que recebiam ali o amparo, no entanto, eles estavam de tal maneira mergulhados ali naquele sentimento de ódio, de desespero, que não conseguiam ou não queriam a ajuda ali que era oferecida, né? E aí, aqui no capítulo 44, o André Luiz vai dizer: enriquecendo-se as alegrias da reunião, Lísias deu a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, né? Cítara é um instrumento de cordas de 30 a 40 cordas, que lembra um pouco o violão, só que bem maior. Então, Lísias, além de enfermeiro ali no nosso lar, ele tocava a cítara, né? E, tocando, ele fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dias verdadeiramente maravilhosos. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenho dúvida, disse, sorrindo. Quando nos reunimos aqueles que amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, pelos quais cada um recebe o seu quinhão de alegria ou de sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Então vejam o quanto nós nos alimentamos ali pelas vibrações espiritualmente. Então quando nós estamos reunidos com pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, né, nós nos alimentamos ali, né? Como ele fala aqui, quando estamos com pessoas que amamos, há algo ali de confortador, que toca ali a nossa alma, que toca ali o nosso íntimo. E da mesma maneira também, quando nós estamos num grupo que alimentam ali pensamentos ou sentimentos difíceis. Igualmente nós somos ali contaminados, somos influenciados e influenciamos os outros também, de acordo com o teor ali da nossa condição espiritual, dos nossos pensamentos, da nossa vibração. É interessante pensarmos nisso, que todos os lugares que nós vamos, nós estamos levando junto a nossa vibração, né? E assim como levamos e recebemos, então essa troca, essa simbiose, esse intercâmbio incessante, né? E lembrando que nós influenciamos aqui os vivos, os encarnados, assim como influenciamos o plano espiritual. Da mesma maneira que lá, eles nos influenciam aqui também, não é? Enfim, sempre ali o nosso pensamento que dita qual é o teor ali daquilo que a gente faz, daquilo que a gente influencia, qual o impacto que nós geramos às outras pessoas. E ele diz: cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrerá-lhe os danos. Então vejam, cada um viverá daquilo que cultiva. Então parece uma pergunta bastante simples, mas muito importante. O que é que nós cultivamos dentro de nós? Porque nós podemos aparentar para o mundo algo, cultivarmos uma imagem, mas quem nós verdadeiramente somos é aquilo que se passa dentro de nós. Então é interessante pensarmos quando nós acordamos,
Quais são os pensamentos primeiros ali que nos vêm à mente? Que tipo de sensação nós temos? De gratidão pelo dia que se inicia, de estímulo, de uma prece, ou já acordamos preocupados, ou já acordamos agitados, ou já acordamos tristes? Então é muito interessante nós pensarmos o que temos cultivado, o que nós conversamos, o que nós lemos, o que nós assistimos, quais são as companhias que nós buscamos, quais as companhias que nós atraímos. Então tudo isso vai mostrar um pouco o que nós temos cultivado. Por isso é que é tão importante, num mundo tão agitado como são os nossos dias, o cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente procura, com os programas que a gente assiste, com as músicas que a gente ouve, para que nós possamos alimentar a nossa mente e o nosso espírito de coisas que nos fortaleçam, e que nos tornem a nossa alma mais fortalecida, mais leve. Então a gente vê tantas pessoas hoje envolvidas num processo ali de depressão, de tristeza, no entanto ficam assistindo esses programas policiais, ficam o dia inteiro ali na internet buscando notícias de tragédias e ouve num jornal de manhã, volta a ver na hora do almoço, à noite também, aquela notícia repetida, requentada, mas às vezes nós temos um prazer em ouvir isso. Será que vale a pena? Da mesma maneira que nós temos prazer em ouvir, às vezes temos prazer em repassar para os outros, em contar para os outros. Então vejam o quanto nós temos que ser seletivos nisso, né? Aquilo que nós trazemos para dentro ali da nossa alma. Então ele fala que uma pessoa que se oferece a tristeza, ela vai viver a tristeza. Uma pessoa ali que se pensa muito na doença, ela vai sofrer o impacto da doença. É estranho isso, poxa, como alguém pode cultivar a doença? Mas há inúmeros casos assim, de pessoas que vão em médicos, às vezes os exames não acusam nada, e a pessoa ela fala que o médico é ruim, que o médico não descobriu o que ela tem. Ou seja, pessoas que cultuam a doença, que sentem ainda que inconscientemente um prazer em ficarem doentes, porque assim fogem das obrigações, né? Evita ali de uma maneira ilusória que as pessoas a cobrem, que ela assuma a responsabilidade. Então vejam que há sim muitos que cultivam a dor, que cultivam a doença, se sentindo vítimas do mundo, né, com um sentimento de autopiedade que é destrutivo, né? Então nós temos que alimentar o que é a saúde, cuidarmos da nossa saúde física, mental e espiritual, alimentarmos a esperança. E quantos há que nessa busca até inconsciente pela enfermidade detectam doenças que talvez nem estariam no seu programa, mas alimentaram de tal forma esse pensamento da doença que ficam doentes, né? E mesmo ficando, não tomam medicação, não se tratam, não se cuidam. E aí entra um ponto que a gente tem repetido muito e refletido muito, que é aquela frase que diz que muitas vezes nós queremos a cura, mas não queremos o remédio. Nós queremos nos sarar, mas não queremos nos tratar. Então não nos alimentamos adequadamente, não praticamos uma atividade física, não tomamos os remédios adequadamente, né? No entanto, reclamamos ali, vamos cultuando de alguma maneira essa dor, essa doença, como se fosse até um prêmio, né? Como se fosse ali um mérito perante a Deus, sofremos. E um dia podemos partir e descobrimos ali, decepcionados, que criamos doenças que não estavam na nossa programação. Algumas naturalmente podem estar, estão, mas há doenças aqui na Terra que elas são criadas pela nossa própria imprevidência, pela falta de confiança, pela falta de respeito ali ao próprio corpo, né? Então, nós temos a obrigação de cuidarmos ali bem da nossa saúde física, mental e espiritual, né? E Ulisses continua dizendo, né?
Vendo ali a estranheza do André Luiz, ele diz: não há mistério nisso. É da lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com fraternidade, com esperança, com amor e com alegria de todos. Porém, de toda assembleia de tendências inferiores em que predominam o egoísmo, a vaidade e o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Então, uma vez mais, ele nos alerta aqui, né, sobre as companhias que a gente elege, sobre as companhias que a gente busca na vida, e dependendo dos ambientes que a gente frequenta, é dali que nós vamos sair, né, com vibrações boas ou não. Isso não quer dizer em absoluto que a gente vai fugir ali das pessoas, né? Que a gente como se fosse ali um contágio. Não é isso. Nós vivemos no mundo. Assim como vivemos em situações difíceis, com pessoas difíceis, há momentos que também somos pessoas difíceis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para nos colocarmos como santos, como pessoas ali absolutamente protegidas por Deus, que não querem contato com os outros, não. É no convívio com as pessoas que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente ensina, não é? Que a gente desenvolve ali a habilidade dessa convivência com opiniões que são diferentes. Não é fácil, mas é nesse convívio, né? Então, o que ele reforça aqui é o cuidado, né? O cuidado para que a gente não se envolva, quais são as nossas escolhas, porque às vezes a gente acha que está ali, como um pai que fala, meu filho está sendo influenciado na escola, e às vezes é o filho dele que está ali mobilizando, é o líder ali de uma situação mais difícil. E assim também podemos ser nós. A gente reclama que o mundo está tão difícil, tão individualista, mas temos que perguntar o que eu tenho feito, né? Qual é o meu papel, o que Deus espera de mim, qual é o meu propósito aqui na vida, né? Enfim, reflexões ali sempre importantes, né? E aí o André Luiz diz, tem razão, né? Ele diz, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura da alegria celeste. Se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, referiu-se ao umbral e às trevas. Mas, francamente, eu não tinha até então qualquer notícia desse último plano, ou seja, das trevas. O André Luiz havia ouvido falar muito do umbral, mas não tinha notícia sobre o que seriam as trevas. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Lembrando que o André Luiz, depois do desencarne, ele fica no umbral durante 8 anos, não é? Então ele pergunta, poxa, mas as trevas não era aquele lugar, aquela região, aquele período, aquele estado que eu vivi durante aqueles 8 anos? Não via nas câmaras ou os numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos na minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Lísias esboçou uma fisionomia bastante significativa e disse: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, decididos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, de uma grande nobreza,
que descobriram uma essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. Veja que há espíritos que caminham numa linha reta, espíritos que foram criados e que escolhem desde o início o caminho do bem, né? Que cultivam ali a retidão, cultivam o desejo de marchar ali pelos caminhos ensinados ali pelo Cristo, né? Então, alguns descobrem, como diz aqui, a essência divina e marcham para o alvo sublime sem vacilações, sem dúvida, né? Sem atalhos, sem desvios. A maioria, no entanto, que é o nosso caso, a maioria, no entanto, estaciona. Temos então uma multidão de almas que se demoram séculos e séculos recapitulando, né, repetindo experiências. Os primeiros, né, que são aqueles espíritos que escolheram sempre o bem, seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Dessa movimentação, repetem marchas e refazem velhos esforços. Ficam à mercê de inúmeras vicissitudes, né, de inúmeros sofrimentos. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios estacionados no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então nós vamos na semana que vem entrar um pouco mais no detalhe dessa diferença do umbral e das trevas, né? Que as trevas são regiões muito mais difíceis, né? Que ficam abaixo da crosta, né? Então o umbral, se a gente fosse fazer uma comparação com a linguagem da igreja, é como se fosse um purgatório, né? Um período em que nós vamos ali deixando pouco a pouco aqueles resíduos mais pesados que prejudicam o nosso espírito, para que aí sim, depois de tirar esses resíduos mais nocivos, mais pesados, sejamos recolhidos ali em colônias, como foi o caso do André Luiz. Mas vejam que ele passa ali 8 anos até que ele se coloque em condições de receber ajuda. A ajuda esteve desde o início. A mãe dele pedia muito por ele, mas era tamanha ali a revolta dele, a falta de preparação espiritual, que ele não conseguia perceber ajuda. A partir do momento em que ele faz ali uma oração sentida, que ele chora, ele se coloca aí sim em condições de receber o amparo. Então, sempre reforçando, o amparo sempre esteve, mas ele que não esteve em condições de receber esse amparo nos primeiros anos, né? Então, o umbral é como se fosse uma estação de drenagem, né? Que a gente vai ali deixando então essas vibrações mais grosseiras. Agora, as trevas já são regiões muito mais escuras, densas, pesadas, né? Em que ali não há a luminosidade, há uma escuridão absoluta. Mas nós entramos nesse ponto na próxima semana com um pouco mais de detalhes. Então, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre.